Fala galera, beleza? Estão prontos para mais uma videoaula? Quem está falando aqui com vocês é o professor Emerson Arley. E antes de falar sobre o nosso tema de hoje, não esquece de clicar no sininho para você sempre receber as notificações e deixar seu joinha e seu comentário, beleza? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre números primos. Como reconhecer números primos, ok? Então, bora para a aula aí. Então, como já disse para vocês, o objetivo hoje é conceituar números primos e verificar se o número é primo ou não. Vamos pensar um pouquinho. Onde os critérios de divisibilidade podem ser aplicados? Vocês lembram do conceito de múltiplos e divisores de um número? Nós vimos isso na nossa última videoaula, beleza? Então vamos lá. Complete a tabela com os divisores. Então, galera, veja bem, eu tenho aqui números, tá? Eu tenho números de 1 até 10. E desse lado eu vou completar com seus divisores. O que são divisores? São números pelos quais, por exemplo, o número 1 ele só pode ser divisível por 1. Tá? Eu só consigo dividir 1 por 1. O número 2 eu consigo dividir por 1 e por 2. O número 3 eu consigo dividir o número 3 por 1 e por 3. Eu não consigo dividir 3 por 2, né, para dar um número exato, ok? Um número natural exato. Então, vamos completar a tabelinha aí. Pronto, nossa tabelinha aqui está completa, beleza? Então, os divisores de 3 é 1 e 3. De 4, eu consigo dividir o 4 por 1, por 2 e por 4. O 5, eu consigo dividir por 1 e por 5. O 6, eu consigo dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. O 7, por 1 e por 7. O 8, 1, 2, 4 e 8. O 9, por 1, 3 e 9. E o 10, por 1, 2, 5 e 10. Ok? Mas o que o número 2, 3, 5 e 7, o que eles têm em comum? Observem aqui o 2, o 3, o 5 e o 7. O que vocês acham que eles têm em comum? Vamos ver? Olha bem aí, ó, destacado. O número 2, 3, 5 e 7, eles têm apenas dois divisores. Veja bem. O 2 só é divisível por 1 e por 2, o 3 por 1 e por 3, o 5 por 1 e por 5, o 7 por 1 e por 7. Olha bem, ele só tem dois divisores. Os números que têm apenas dois divisores, que no caso, se a gente observar aqui, é o 1 e ele mesmo, ó, o 2 divide por 1 e por ele mesmo. O 3 divide por 1 e somente por ele mesmo. O 5 divide por 1 e somente por ele mesmo. O 7 só divide por 1 e somente por ele mesmo. Esses números que têm apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, nós chamamos de números primos. Olha que bacana. Então, número primo é o quê? São todos os números que apresentam apenas dois divisores, sendo o número 1 e o próprio número, ok? Mas e os demais números? O 4, o 6, o 8, o 9, o 10, eles possuem mais de dois divisores. Vamos destacar eles aqui, ó. O 4 tem 3 divisores, o 6 tem 4 divisores, o 8 tem 4 divisores, o 9 tem 3, o 10 tem 4. E esses números que apresentam mais de dois divisores, o que eles são? Eles são números compostos, ok? Então, números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos, hein? Então, veja bem, um número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, o que são números distintos? Diferentes. O número 1 e ele mesmo é denominado de número primo. Então, números que têm apenas dois divisores, sendo o 1 e ele mesmo, eu chamo de número primo. Beleza? Vamos dar sequência aí.
Ah, chegou a hora de praticar. Vamos lá. Vitória ganhará um computador de sua família. Ela está ansiosa e quer saber quando isso acontecerá. Seu pai respondeu: escreva uma lista com os 15 primeiros números primos. A seguir, multiplique os dois últimos termos dessa lista. O resultado corresponde ao ano em que daremos o computador a você. Ajude Vitória a encontrar a resposta. Então, vamos ajudar a Vitória? Beleza. Então, aqui está os 15 primeiros números primos, né? Foi o que o pai dela pediu para ela escrever. Escreva uma lista com os 15 primeiros números primos. Então, eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Aqui eu tenho os 15 primeiros números. E o que ele pediu para fazer? A seguir, multiplique os dois últimos números, os dois últimos termos dessa lista. Quem são os dois últimos termos dessa lista? Que a gente tem aqui. Nós temos o 43 e o 47. Beleza? Então, eu tenho aqui o 43 e o 47. Então, multiplicando aí, o 43 por 47 vai dar 2021. Então, esse vai ser o quê? Vai ser o ano que a Vitória vai ganhar esse computador. No caso, ela já ganhou, né, gente? Nós estamos em 2023. Então, Vitória ganhará o computador em 2021. Então, ela já ganhou esse computador e já deve estar usando bastante. Vamos continuar? Nós só conseguimos encontrar os números primos por tentativa e erro? Será que é só assim que a gente consegue? Ou será que tem outra maneira? Então aqui eu tenho alguns números, tá vendo? Os 15 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Os 15 primeiros números, né? Vamos ver se é só por tentativa e erro? Como saber se um número é primo? Então, tá aqui meu questionamento. A primeira regra é a regra da divisão, tá? Nós vamos ver mais para frente. A segunda, ou outra regra, né? Não necessariamente a segunda, é o crivo de Eratóstenes, ok? Vamos ver o que é cada caso aqui? Pela regra da divisão, o que a gente faz? Nós vamos dividir o número dado pelos primos menores que ele, até obter um quociente. Olha a informaçãozinha importante aqui, ó. Nós vamos dividir o número, tá? Até encontrar o quê? Até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Então, se eu for fazer uma divisão e encontrar um número menor ou igual ao divisor, eu posso afirmar que esse número é um número primo. Se nenhuma divisão for exata, então o número é primo, tá? Então fica a dica aí. Vamos lá. Eu quero verificar agora se o número 173 é um número primo. Bora lá? Então, eu sei que o 173, olha os critérios de divisibilidade como é importante aqui, ó. Eu sei que o número 173, ele não é divisível, tá? Ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não é par. Para ser divisível por 2 tem que ser par. Então, não é divisível por 2. Ele não é divisível por 3. Por quê? Porque se eu somar os três algarismos que formam 173, vai dar 11. E 11 não é divisível por 3. Então, o 173 também não vai ser. Ele não é divisível por 5, pois não termina em 0, tá? Ele não termina em 0 ou em 5. Olha como é que é importante o critério de divisibilidade aí. Imagina ter que ficar fazendo essas divisões aí, né? Então vamos para o próximo número primo, que seria o 7. Se eu dividir aqui, ó, tá?
nós temos aqui o próximo número primo, o 7. Então, eu vou dividir o 173 por 7, por 11, por 13 e assim por diante. Vamos ver o que acontece? Na hora que eu divido por 7, deu resto 5. Na hora que eu dividi por 11, deu resto 8. Mas 24, se eu dividir por 7, 24 é maior que 7. Aqui deu resto 8 e o 15 é maior do que 11. Agora, aqui, na hora que eu divido pelo número primo 13, 13 é igual a 13. Lembra lá da regrinha anterior? Que tem que o quociente, esse número aqui, deixa eu pegar o laserzinho aqui. O quociente tem que ser menor ou igual ao divisor. Aqui eles são iguais. A minha divisão não deu exata. Então, quociente igual ao divisor. Então, eu posso afirmar que o 173 é um número que? Primo. Eu já posso parar de tentar. Por quê? Porque nenhuma divisão deu exata e o divisor, o quociente, aqui, é igual ao divisor. Beleza? Bora pro próximo aí. E o número 401, será que ele é primo? Vamos verificar? Seguindo aquele mesmo critériozinho lá, tá bom? Nós já sabemos que 401 não é divisível por 2, porque ele não é par. Ele não é divisível por 3, porque 4 mais 0 mais 1 vai dar 5. E 5 não é divisível por 3. Ele não é divisível por 5, porque não termina em 0 e 5. Ok? Então, agora eu vou fazer o quê? As divisões pelos demais números primos. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. Então, vou fazer aí, Fazendo as divisões, observe aqui, Eu tenho aqui, na primeira, por 7, 57 é maior que 7. 36 é maior que 11. 30 é maior que 13. 23 é maior que 19. 21, que 17, né? 21 é maior que 19. Qual que é o próximo número primo mesmo, depois do 19? É o 23. Se eu dividir 401 por 23, observem que deu 17 como resposta e 17 é menor que o divisor. Então, o quociente é menor que o divisor. Logo, 401 vai ser um número primo, beleza? Então, vamos continuar aí. Então, hoje, o que nós aprendemos, galera? Nós aprendemos que números primos são números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Nós aprendemos que números compostos são números que possuem mais de 2 divisores, ok? E aprendemos como verificar se um número é primo ou não. A nossa referência bibliográfica, né? E não se esqueçam de me seguir nos meus canais virtuais, tá? Instagram, TikTok, YouTube e o meu site. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e conto com vocês na próxima aula aí. E não se esqueçam, ativem o sininho, deixem o joinha e o comentário aí, ok? Um abraço a todos. Até a próxima!